Eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas não era como catadora. Eu fiquei sem meu pai, né, por motivos de separação. E aí eu fui trabalhar em casa de família. Antigamente não tinha esse negócio de criança não trabalhar. As crianças trabalhavam. As crianças trabalhavam. Então eu fui trabalhar com 11 anos. Então a partir desse momento até hoje eu nunca parei de trabalhar. Ou uma coisa ou outra, eu sempre trabalhei para minha sobrevivência, né? Eu estudava no Pedro Gardés, eu morava na rua Santo Antônio, estudava no Pedro Gardés. Mas hoje em dia o governo paga para as crianças estudar. Na época, se você estudava numa escola pública, você tinha que comprar o seu material, você tinha que comprar seu uniforme e os livros que você estudava, você tinha que comprar. Então, aquele custo, para mim, não dava. E por esse motivo, eu parei de estudar. Aí, eu parei de estudar, eu voltei a estudar. Depois, sendo catadora de material reciclável, eu voltei a estudar. Voltei a estudar pela necessidade de compreender as coisas, de entender o que era bom e o que era ruim e o que era certo também. E eu voltei a estudar para ajudar meu povo, que era a minha família que catava no lixão. E quando a minha família estava lá, eu fui para lá, eu precisei ir para lá. O meu esposo, ele tinha ido trabalhar num lugar, naquela época não existia celular, não tinha essa comunicação como a gente tem agora. E ele foi trabalhar numa fazenda e não voltou mais, tanto ele como os companheiros dele. E a gente acreditava, porque naquela época se matava muita gente para não pagar. E eles não tinham morrido, mas eles passaram meses e meses lá. E a gente não tinha notícia. E eu com 2 meninas pequenas, eu fui para o lixão. Chegando lá, eu catei os material e fui vender, porque o comprador ia até lá. Comprar os nossos papelões, nossas PET. Naquela época não existia nem bag como isso aqui. Você catava e colocava num lugar lá. E eu tinha que mostrar para o servidor da prefeitura, que cuidava do lixão na época, quanto que custou meu material. Eu tinha que repartir com ele meio a meio. Não era só eu, era todos trabalhadores que trabalhavam lá. E eu decidi, sem ter muito conhecimento, que eu tinha que dar um jeito naquilo. E eu fui à prefeitura falar com o secretário na época e expliquei para ele que eu trabalhava no sol e todo mundo trabalhava no sol, na chuva, e aquele homem você precisava dar metade do seu ganho para ele para você continuar lá catando um lixo que ninguém queria mais. Aí o secretário me ouviu e falou para mim que ia tomar uma providência. Sabe qual providência? Ele chamou o servidor. E na semana seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, o servidor falou que ou eu ia embora ou a minha família ia embora. E eu decidi eu ir embora. Entendeu? Quem manda, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tinha juízo, eu fui embora. Doeu muito para você? Doeu muito em ver todo mundo ali. E eu saí de cabeça erguida. E em 2010, a lei de resíduo foi criada, a lei 12.305, que é a Lei Nacional de Resíduo Sólido. Então eu comecei a estudar essa lei. E eu ia nesses fóruns para me ajudar o povo do lixão, que era meu povo, minha família, e acabei ajudando não só a minha família, como outras pessoas também. Eu me afastei desse fórum porque eu descobri que eu tinha umas ideias boas, mas eu não tinha escolaridade o suficiente para mim poder estar à frente de um trabalho tão importante. Sabe, eu tinha muitas discussões assim, de melhorias para os catadores e eu não tinha como conversar com essas pessoas e entender o que elas estavam falando, porque às vezes elas falavam uma palavra para mim que eu não sabia nem o que significava. Você está entendendo? E aí eu decidi passar a coordenação para o vice, mas ficar ali. Em 2016, com a ajuda da SEMA, tinha um projeto no estado chamado Procatador, um projeto federal, do governo federal, para erradicar os lixões do Brasil todo. Então, o prazo desse lixão fechar com a lei, que saiu em 2010, era agosto de 2014.
E nós já estávamos em 2015 e não tinha fechado. 2016, nós reunimos os catadores do lixão, alguns, e criamos a ASMAT, Associação de Catadores de Material Reciclável e Reutilizável Mato Grosso Sustentável. Eu fui escolhida como a presidente. Eu fiquei muito feliz porque até então eu via que no patamar nacional os catadores não elegiam mulheres como presidente no lixão, sempre homens. Fato esse que lá no lixão onde nós estávamos tinha mais 2 associações lá e eram homens presidentes. Já tinham fundado essas 2 associações antes da ASMAT, lá dentro do lixão. E eram homens que estavam à frente. E naquele momento os catadores me elegeram numa assembleia para mim ser a presidente. Eu fiquei muito feliz porque eu queria fundar a ASMAT, mas eu não esperava que eu fosse a presidente. E você ainda trabalha diretamente na catação? Como que é hoje em dia a sua rotina? A minha rotina, até há um mês atrás, mais ou menos, ela era assim. Eu trabalhava na catação, eu ia no caminhão, que eu gosto de ir nas coletas. Tem lugares que a gente fez assim uma parceria e para você poder fazer uma parceria tem uma negociação, então eu conheço bastante pessoas, eu gosto dessa vida de andar no caminhão, eu gosto. Mas eu gosto de ficar mais triando o material, que é a separação. Que é isso que vocês estavam fazendo. Que eu estava fazendo quando vocês chegaram. Eu gosto mais da separação. E um momento eu estou no caminhão, um momento eu estava na separação, um momento eu estava na educação ambiental. Eu sou educadora ambiental, eu sou da CIEA, membro da CIEA. CIEA é uma comissão intersetorial de educadores ambiental de Mato Grosso. Essa comissão, ela existe no Brasil todo, ela é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação. Para você fazer parte dessa comissão, você precisa entrar num regimento deles, né, de você mostrar que realmente você é educador e que você está fazendo esse trabalho. Ela é mais coordenada pela SEMA, né, sempre pela SEMA e pela SEDUC, mas você tem que provar que você é educador ambiental fazendo na sua área. E eu sou educadora ambiental na área de resíduo, que é a área que eu atuo. Eu dou palestras, eu vou nos lugares e eu explico para as pessoas o que é reciclável, o que não é, quantos tipos de plástico que existe, como que ele é bom para o nosso uso, que ele foi criado para nos ajudar, mas hoje ele é um grande transtorno do planeta. Né? Nós não estamos sabendo fazer uma destinação ambientalmente adequada para esse tipo de material. Então, nessas nossas palestras, a gente explica para a população e para quem está presente como fazer, tanto no âmbito do trabalho, como no âmbito de casa, o doméstico. Fundamos a ASMAT. Pá, fundou. O que acontece com uma associação que está dentro do lixão, que não tem barracão, que não tem nada? Aí nós discutimos e precisávamos mostrar que nós existíamos. Apesar da gente estar dentro do lixão, a gente existia. Então nós precisávamos mostrar para as pessoas na cidade, porque lá no lixão todo mundo já nos conhecia. Aí foi a questão de como que vai levar a ASMAT para a cidade se ela não tem uma licença ambiental, se ela não tem uns outros quesitos que a gente pode levar. Então foi a descoberta dos eventos e das palestras. Aí eu criei a palestra, agradeço imensamente professores e pessoas que me ajudaram a me tornar uma palestrante. Eu tenho um carinho enorme por 2 servidoras que hoje já estão aposentadas da SEMA, que me ajudaram, que foi a senhora Terezinha e a senhora Solange Cruz, Terezinha Rodrigues e Solange Cruz. Elas eram da coordenação, a antiga, extinta coordenação de resíduos da SEMA. E a Solange Cruz, ela tem como chegar numa pessoa, né, que eu agradeço muito. Às vezes ele não estava presente comigo, mas pela comunicação do celular, olha, Cidinha vai ter que montar uma palestra assim em tal lugar, como faz? E ele me ajudou muito. Ela é esposa de Elias Neto, ele é um oratório, né, um professor, é apresentador de televisão, então ele me ajudou bastante e me ajuda até hoje, então eu tenho gratidão imensa. Eu não tenho dinheiro,
mas eu tenho amizade. E aí eu levei essas palestras para os órgãos estaduais, como Casa Civil, Cefaz, TRE, TRT, Sinfra, SEMA, CETASC. Eu passei por esses lugares dando essa educação ambiental para os servidores. E aí fiquei conhecida e começaram a me chamar em empreendimentos privados e tal. Levei os catadores do lixão para vários eventos na cidade, eventos desse que até hoje eu sinto muita saudade. A Paixão de Cristo nós fizemos vários anos, nós coletávamos. Um certo dia entrou o seu governador, Mauro Mendes, no governo, e a senhora Virgínia foi lá olhar, né, os trabalhos e tal. Aí ela viu uma filmagem de nós aonde? Na Paixão de Cristo. Ai, que legal, que bacana. Assim me falaram. Tudo separadinho. Aham. Cadê esse pessoal? Eu quero ir quero conhecê-los. Não, eles estão lá no lixão de Várzea Grande. Mas como? Ah, essa moça que está passando aí a Cidinha com eles trabalhando, ela fica com eles, eles ficam no lixão. Eles não têm barracão? Não. Mas eles estão tão bonitinhos, é claro, porque nós tínhamos para um lugar, nós tínhamos que ir uniformizado, bem arrumadinho e tal. Ela foi nos conhecer lá no lixão, antes da pandemia. Quando eu vi ela lá, eu falei, meu Deus, não acredito, uma primeira-dama ainda do estado, nem do município vem, né? Aí ela foi. Passado algum tempo, ela retornou lá de novo. E ela foi, então, na época, com a prefeita da nossa cidade. Foi lá. E ela ia antes da pandemia, né? A saúde dela muito frágil, mas mesmo assim ela ia nos visitar e conhecer os catadores. Hoje em dia, depois da pandemia, faz um tempo já que eu não a vejo. Mas sei que ela está aí na caminhada. Então, foi uma pessoa que nos conheceu. Por quê? Porque foi ver um vídeo na qual a gente estava trabalhando em evento. E paz, o ano de 2022, eu tenho como provar, teve um projeto dos professores que me convidaram, eu e a minha equipe de educação ambiental da ASMAT, e fomos dar educação ambiental nas escolas. Demos educação ambiental, parece que em 23 escolas municipais. E era para todos os alunos, os 2 períodos. Então a gente ficava lá, nós pegávamos uma turma, era 3 palestras de manhã, 3 à tarde. A nossa língua ficava mais seca do que papagaio, do que língua de papagaio. E nós não recebíamos por isso, porque nós não somos servidor do município. É muito triste, porque as pessoas, elas têm um preconceito do catador. Ah, porque o catador é bandido, ah, porque o catador tá sujo, ah, porque o catador, ele sai. A gente sai no caminhão, aí você encontra uma pessoa que te dá um material e você abraça com esse bag, você coloca no caminhão, você acaba se sujando. É poeira, é uma coisa, é outra. Aí você chega em outro lugar, as pessoas te olham com um olhar assim, ó, de desprezo pelo preconceito da pessoa estar suja, da pessoa estar mal vestida. O nosso uniforme, por mais bonitinho que ele seja, ele é uma calça de elástico, uma camiseta, e ela acaba se sujando, mas a gente... Então, quando você vê um catador, isso que eu falei lá, vê um catador, ele pode estar sujinho, ele está passando na porta da sua rua, ele está procurando um reciclável, que é um lixo que ninguém quer mais. Então, se você puder estar doando ou levando nesses empreendimentos de catadores, você vai estar ajudando a ele a sobreviver nesse nosso mundo, porque todos nós, por mais vulnerável que seja, nós temos contas a pagar. E a gente precisa sobreviver desse material reciclável. E ele pode ser uma pessoa que ele não sabe ler, mas ele conhece o que é reciclável e o que não é. Ele tem esse conhecimento da vida. Então, o verdadeiro educador ambiental na área de reciclável é o catador. O catador é como vocês presenciaram aqui, a gente pega um tipo de material, nós desmonta o ferro, nós desmonta o plástico, nós desmonta o metal, sabe, o alumínio. Então, hoje em dia, o Brasil é um dos países que mais se recicla alumínio. Por quê? Porque o alumínio tem um preço mais acessível
e valor. Então, se o papelão tivesse um preço bom, todo mundo reciclava também. As pessoas não querem o papelão, porque custa 15 centavos o quilo. Cidinha, o que falta conquistar ainda para você? O que falta? Estou correndo atrás. Eu e os catadores da Asmate, nós faltamos conquistar a nossa sede. Não queremos ficar a vida inteira dependendo de aluguel do município. Por quê? Nessa troca de gestão, o antigo gestor não repassou. O que entrou ainda estava todo atrapalhado, né? Então, nós chegamos a um ponto que o dono do barracão queria nos despejar, porque se você não paga o seu aluguel, você tem que sair fora. E procurando 10 mil reais para pagar um aluguel desse, a vender no papelão a 15 centavos não é fácil. Então, a nossa sede é a minha grande conquista, é a hora que nós tiver a nossa sede. Nós já temos um terreno, que esse terreno já é licenciado pela SEMA do Estado, para trabalharmos com resíduo lá. Estamos buscando recurso para a construção dessa sede, porque no passado nós até conseguimos com o juizado ambiental, mas aí veio a pandemia e teve que pegar os recursos e fazer hospitais para salvar a vida. Então voltamos à estaca zero. Mas a gente está na caminhada, estamos tentando construir essa nossa sede, que vai ser ali no Trevo do Lagarto. E a minha maior conquista para a Asmate. A hora que a Asmate estiver lá nessa sede, eu vou ser uma catadora muito realizada. Desde quando você começou a trabalhar até hoje, a realidade melhorou ou ela piorou? Em certos aspectos ela melhorou e em outros ela piorou. Ela melhorou porque hoje você vê, a gente trabalha nesse barracão, não é um lugar insalubre. No lixão é insalubre, a insalubridade é imensa. Então lá é insalubre, mas você tem material. E você trabalhando num local bacana como esse, você não tem material, porque a população não sabe onde que você está. Cidinha, na sua opinião, quais políticas públicas poderiam melhorar a vida dos catadores e incentivar a educação entre elas? Eu acho que a política pública deveria partir da Câmara dos Vereadores, porque a Câmara dos Vereadores, eles fazem lei. Então, fizesse uma política pública, um projeto de incentivação de coleta seletiva nos municípios, de educação ambiental com a participação dos catadores. Então, o que os catadores iam fazer? Aqueles catadores que não tinham conhecimento, ele ia aprender a estudar. E as pessoas não têm conhecimento. Mas desde 2015 para cá, dentro da SEDUC, que é na plataforma da EJA, dentro dos galpão de catadores, pode ter uma sala de aula que vai da alfabetização até o ensino médio. O catador precisa montar essa sala de aula e o presidente solicitar o EJA mais próximo do barracão. Então, isso daí para os catadores estudar. Tem muitos presidentes que não quer que o catador continue ali com os olhos tampados, analfabeto. Eles não pedem essa sala de aula para o catador. Mas nesse sonho que eu falei para você do barracão lá, nós já temos até um espaço que assim que tiver o barracão, a gente vai procurar implantar essa educação. Lá também fala que se não tiver aquela quantidade de catadores para estar inserido naquela sala de aula, porque o catador também, às vezes, não é obrigado a estudar. Pode-se abrir o leque para a população em volta, que queira fazer parte só da educação da EJA ali com os catadores. Então, isso daí foi uma conquista do Fórum Lixo e Cidadania junto com a Economia Solidária em 2015. Isso é uma lei para os catadores voltar a estudar dentro do seu trabalho. Porque me perguntaram na época a secretária, eu nunca me esqueço, Gonçalina, professora Gonçalina, que era secretária da SEDUC, ela falou para mim, por que você está pedindo dentro do empreendimento? Eu falei, porque nós catadores, quando chega na escola, eu sofri isso. Eu estava limpinha, mas as pessoas tinham preconceito, porque eu trabalhava no lixão. Me olhavam com um olhar assim de nojo.
Então, o catador, dentro do empreendimento, a sala de aula, ele vai ter essa autonomia, ele vai ter mais sensibilidade de estudar, porque ele está ali. Então, os professores que for até ele, os professores não vai ter preconceito. Eu não tive preconceito de professor, e sim de aluno, dentro das escolas, da EJA. E, Cidinha, você se considera uma inspiração para outras mulheres? Antes, não. Hoje em dia, eu fico emocionada, porque eu vou ser homenageada com as mulheres resistência. E eu vejo assim que eu fui honrada com essa homenagem, né? Que vou receber, não pela Cidinha catadora, e sim pela Cidinha resistência, mulher e tal. É como você falou assim, se eu me sinto inspiradora para outras mulheres, eu sempre digo o seguinte, que lá em 1900 bolinha, que eu não lembro mais, eu li uma frase e ficou aquilo na minha cabeça, que eu vou lutar sempre. Vencer eu não sei, talvez, né? Mas eu nunca vou desistir. E eu nunca desisto daquilo que eu quero e que eu preciso.